feliz de estar aqui. Estou vendo vocês de blusa de frio e eu aqui estou no calor. Tá meio fresquinho mesmo. Parece até que é outro país, né? Mas aqui tá assim, é um dia frio, um dia calor, é assim, um dia meio estação. E a previsão para segunda-feira é de 32, 33 graus para segunda-feira agora que vem. Eita, olha aí. Tá quase igual aqui, então. Mas é assim, um dia frio, um dia calor e assim vai. Estou à A senhora sabe que... Não ouvi. Não entendi? Estou à disposição. Tá. Só queria lhe dizer o seguinte, nós fizemos uma live com o apóstolo Wallace, né, aí de Manaus, esses tempos atrás aí, e também tivemos um problema sério, assim, para poder conectar com ele, né? E hoje a gente estava tendo a mesma dificuldade. E a gente sabe, né, a palavra diz, o norte dá e o sul não pode reter, né? Então o norte está nos dando, o norte está nos abençoando, a gente não pode reter e está recebendo essa bênção aí, né, apóstolo? Essa interferência aí, querendo, né, tirar a bênção da gente, mas não conseguiu. É isso aí. A gente é contente. Amém. Eu só quero pedir ao pessoal aí que está nos acompanhando, aí, o pessoal que entrou por último aí, vocês compartilhem a live aí com os amigos de vocês, aí chamem eles para a live, tá, para estarem participando. Certamente a apóstola Adriana tem uma palavra da parte do Senhor aí para compartilhar conosco. E vai estar nos abençoando durante esse tempo de live que a gente tem aqui. E a gente quer orar, quer abençoar queremos abençoar a sua vida, abençoar as pessoas que estão aí conosco. E aí depois nós vamos liberar para a senhora. Fique à vontade, tá bom, querida? Tá ok. Senhora, meu amor. Amém. Pai, em nome de Jesus. Eu preparei um texto, sim, e quero derramar sobre a vida de vocês. Amém. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Louvamos e bendizemos o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos dá. De estarmos aqui, Senhor, e sermos abençoados, ouvir a palavra que a Tua serva irá nos trazer essa noite. Mas nós te pedimos que o Senhor a use com poder, graça e autoridade, que a sua boca seja como um chofar de Deus, a derramar, Senhor, sobre o sul, Pai. E que todos nós, nessa noite, possamos sermos, ó Deus, abençoados, ó Deus, por essa palavra. Podermos ser, ó Deus, edificados pela palavra. Abençoe a cada um, Senhor, daqueles que entrarão nessa live. Que a graça do Senhor seja sobre cada casa, cada família. Em nome de Jesus, nós apresentamos esse tempo diante de Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente normalmente... Já falou todo mundo? A gente faz um chazinho. A gente toma um chazinho, que é pra... Eu estou tomando água, pode ser? Olha aí, ó. A apóstola Adriana também tem uma caneca na sala do trono. Olha aí, pessoal, ó. Eu não sei, mas acho que tem mais gente que vai ganhar a caneca aí também. Com uma caixa de chocolate ainda por cima. Vou aqui o texto para eu compartilhar. Aqui. O texto, não sei se é para eu já começar, é para eu começar já? À vontade, querido. O texto que eu queria compartilhar, que é um texto que tem falado muito ao meu coração, eu estou até lendo novamente um livro. Esse livro ele não é evangélico, tá? Mas ele tem um título muito... Quando eu comprei esse livro, foi em cima do título dele que me lembrou a experiência desse texto aqui, né? Que é o texto de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, quem quiser seguir, né? 38 a 42.
Esse texto é bem conhecido, mas o livro, né, o livro A Única Coisa, ele fala justamente que o sucesso das pessoas está ligado à lei de Pareto. A lei de Pareto diz o seguinte, que 80% dos nossos resultados estão ligados a 20% das nossas ações. O que ele quer dizer? Ele diz que às vezes a gente acha que ter sucesso em alguma coisa na nossa vida está relacionado ao quanto de coisas que eu faço. E ele diz que é o contrário, é uma única coisa. A coisa mais importante que eu decidi ter na minha vida é que vai trazer os resultados daquilo que eu quero. E esse texto mostra muito bem. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta começa a se envolver com vários afazeres domésticos. Às vezes a gente lê esse texto como se Jesus recriminasse. A gente fala, né? Às vezes a gente fala assim do ativismo de Marta, como se ela estivesse pecando. Mas Jesus em nenhum momento recrimina a Marta. É ela que fica incomodada com o que a irmã está fazendo. E ela chama Jesus e fala assim, Senhor, pede para minha irmã vir me ajudar. O senhor não vê que eu estou aqui sozinha nos afazeres? Jesus fala para ela assim, Marta, Marta, você está distraída e preocupada com tantas coisas. A sua irmã escolheu uma única coisa, e numa outra tradução, na tradução amplificada, diz, e ela escolheu a parte mais favorável a ela, e isso não lhe será tirado. O que Jesus está querendo dizer? Que Marta e Maria eram livres para escolher o que elas queriam. Marta fez a escolha dela. O problema de Marta é estar incomodada, ela não estava resolvida na escolha dela e achava que a irmã tinha que fazer alguma coisa para ajudar. A gente tem uma mania de achar que quem é multitarefas, quem faz muita coisa, é que é realmente a pessoa que está comprometida com alguma coisa. E, na verdade, é quem escolheu a parte importante. Bom, eu discerni que é isso. Maria entendeu que a parte importante para ela era ouvir Jesus. Por que eu estou falando isso? Poxa, numa live de oração, a gente tem que entender que Jesus tem que ser a nossa prioridade. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu sei que não tem novidade. Mas o que eu estou falando aqui, Sérgio e Simone, é algo que Deus me chamou a atenção. Às vezes a gente pode ter uma vida de oração, de busca diante de Deus, mas se realmente isso não for entendido como mais importante, vira mais uma atividade no nosso dia que vai nos trazer angústia. O que eu observei? Que se eu não priorizasse realmente a vida de oração, eu não me prepararia, como eu estava fazendo muitas vezes. Eu orava e lia a Bíblia, e muitas vezes era muito mais um desencargo de consciência. Eu não conseguia me concentrar, a minha mente divagava, eu tinha dificuldade de me concentrar na leitura, e muitas vezes até sem saber o que orar diante de Deus. Os meus pensamentos às vezes ficavam dispersos. Por quê? Na minha experiência, tá? Isso aqui não é uma regra. Você vai ter que entender dentro da sua experiência qual é o melhor horário para você e a forma de fazer. Mas na minha experiência, eu percebi que se eu não acordasse cedo, realmente, antes de todo mundo da casa acordar, eu ficava preocupada já em servir o café, no que eu tinha
que durante o dia realizar de almoço, dos meus atendimentos, da minha agenda, e eu não conseguia me concentrar. Então, levantar cedo, na minha experiência, quero frisar isso, não é para a gente se aparecer e falar, olha, eu levanto de madrugada, eu sou a mulher da madrugada que levanta de madrugada, olha como é que eu sou espiritual. Não é para isso. Eu precisei discernir, na minha experiência, que se eu não fizesse isso e não separasse esse momento de manhã, aonde eu tenho um tempo tranquilo, de sobra, sem a pressa de terminar o que eu nem tinha começado direito, eu não conseguia me conectar com Deus. E a sensação que eu tinha na minha alma era que Deus não queria falar comigo, quando na verdade era eu que não conseguia me conectar com Ele. Porque eu estava angustiada, eu estava igual Marta, mesmo no momento de oração, mesmo na presença de Jesus. Porque Marta, ela está na presença de Jesus. E ela, inclusive, ela acha que ela está se conectando com Jesus, servindo a Ele, fazendo as coisas da casa, fazendo o jantar, preparando tudo para Jesus. E Jesus não critica ela. Só que ela percebe que ela está fazendo um monte de coisa, a irmã não está fazendo nada, está sentada só ouvindo Jesus, e talvez ela tenha tido essa sensação, peraí, eu que estou aqui me matando de coisas, não estou recebendo uma atenção especial, e a minha irmã que não faz nada, está lá, talvez nivelada no mesmo patamar que o meu. Não, peraí, tem uma injustiça aí. Estão entendendo? Tá dando para ficar claro? Então, assim, eu tenho feito na minha vida, Simone, Sérgio, o povo que está entrando aqui, eu tenho desmistificado realmente algumas coisas na minha vida que eu percebia que eram coisas que eu tinha ouvido, que eu achava que orar tinha que ter um jeito especial. Se não fosse de joelho, não tinha unção. Deus não ia ouvir. E eu ficava, às vezes, assim, achando que talvez eu não tivesse encontrado ainda a palavra certa, que acessasse o coração dele. E eu vi que o diabo começou a usar esse bando de regras, leis, para me oprimir. Principalmente porque eu não estava separando esse momento como a única coisa que eu precisava fazer para ter direção sobre as demais. De verdade, gente, eu comecei um novo momento na minha vida e que tem me trazido assim muita leveza. O diabo não tem usado os legalismos que estavam na minha cabeça para me oprimir nessa hora da oração, nessa hora de busca diante de Deus. Muitas vezes eu já acordava culpada, porque parecia que ia ser mais um dia muito difícil, que Deus estava assim, olhando para mim, assim, tipo assim, vou ver se eu vou me dispor a ter hoje um tempo contigo. Parecia que era Ele que estava fazendo o jogo duro. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? De acordar, sentir culpa e parece que Deus está assim, ai, não sei. Tá tão ruim esse tempo de oração, tá tão fraco, que eu não sei se hoje eu quero, né? A Simone está rindo, eu acho que ela se conectou aqui, né? Fez sentido. Não espalha, não espalha. Não espalha. Mas, gente, é verdade, é o que a gente sente. Eu quero me libertar dessas coisas. E tem sido delicioso. Eu falo de verdade aqui, ainda tenho muito que aprender desse tempo com Deus, mas tem sido uma delícia. Porque eu pedi isso para Deus, Deus, eu quero desfrutar desse tempo. Foi uma trajetória, tá, irmãos? Não foi assim, não. Eu comecei algumas leituras que mudaram a minha forma de ver esse tempo com Deus. Um livro que eu tenho falado muito, que foi significativo para mim, é o livro de Jeanne Guyon,
Conhecendo, Experimentando as Profundezas de Cristo, um livro simples que me fez voltar a entender com mais profundidade, que eu acho que nós ocidentais não temos tanto essa leitura, né, ou essa prática com tanta profundidade como o povo oriental tem, que infelizmente no meio evangélico isso até ficou meio místico e a gente tem medo às vezes de ser comparado a alguma seita zen, mas na verdade o que a gente precisa recuperar é o meditar. Então Jeane Guyon, ela fala assim, ela escreve para gente simples e ela diz assim: você quer experimentar as profundezas de Cristo? Pega um texto da palavra, não precisa ler 5 capítulos por dia. Eu era eu lia a Bíblia todo ano inteira. Chegou uma hora que parecia que não fazia mais sentido ler 5 capítulos do dia, porque parecia que eu lia só para anotar que eu consegui cumprir, né, a minha agenda de leitura, mas nada daquilo fazia sentido quando eu lia. E eu comecei a fazer esse exercício de sentar, meditar. Então ela fala, leia. Quando você chegar num versículo que fez sentido para você, pare naquele versículo e deixa esse versículo te alimentar. Desfrute. Confesse ele sobre a sua vida. Tenha, né, uma reunião consigo mesmo e converse com Deus a respeito desse versículo que fez sentido para você. Simples assim. É tão simples que a gente está tão acostumado a complicar que até eu simplificar isso na minha cabeça, a minha mente falava assim, não é possível que só isso aqui a gente está se conectando com Deus. Não pode ser, né? Porque a gente tem mania de complicar. Parece que só o complicado é que tem valor. Não sei se você já teve um pensamento assim, mas era isso que pairava na minha cabeça. Parecia que só coisa muito elaborada, complicada, e que a gente tinha que chegar diante de Deus, assim, e ter esse código e essa... Eu não estou aqui entrando em esquemas, tem sim regras, né, de intercessão, de entrar no mundo espiritual, mas eu estou falando aqui de comunhão com Deus. Comunhão com Deus é sinceridade, é abertura de coração, é conversar com Ele como uma pessoa, porque Deus se apresenta como uma pessoa para nós. Se vocês precisarem me cortar, me corta, tá? Senão eu vou e... Dá para eu falar mesmo, né? Tá certo, tá tudo certo. E essa semana eu tive de novo uma experiência com esse texto. Eu voltei nele, eu estou lendo o livro A Única Coisa, e eu voltei nesse texto. E eu fui seguindo na leitura, porque o capítulo 10 de Lucas termina nessa experiência de Marta e Maria. E aí eu fui seguir na leitura e entrei no capítulo 11. E justamente são os discípulos de Jesus pedindo para ele ensinar a orar. E Jesus começa a ensinar o Pai Nosso. E aí ele ensina, quando ele termina, ele começa a falar sobre o poder daquele que é consistente na vida de oração. E aí ele começa a falar da experiência ele conta uma história, né? Deixa eu abrir só aqui, ó, em Lucas 11. Ele começa a falar da experiência de alguém que vai à noite pedir para o amigo dar pão para ele. Então você vai na casa do seu amigo à noite pedir pão e o amigo diz assim, eu não posso te ajudar agora, já é tarde da noite, meus filhos já estão dormindo e eu não vou poder abrir a porta para te ajudar. E Jesus fala o seguinte, ele fala, talvez o seu amigo não te ajude por ser amigo, mas ele te ajude por você insistir. E aí ele começa a falar, se você bater,
bater com insistência, a porta vai se abrir. Se você pedir de forma constante, você vai receber. Então, bater e abrir-se-vos-á, pedir e recebereis. A outra é, procure e você vai achar. E Deus está falando justamente desse poder de quem insiste. E ele fala mais, olha, você está indo para o Pai. Se o Pai, se você pedir pão, ele não vai dar pedra. Se você pedir aquilo que te faz bem, ele não vai te dar o mal, ele não vai te dar um escorpião, se você pedir uma coisa para ele. E aí Deus foi falando ao meu coração, porque o que eu tenho buscado fazer, Simone e Sérgio, é um exercício que exige um certo esforço, mas à medida que você vai avançando e vai vendo que tem realmente um retorno imediato de alegria, porque o que tem acontecido comigo é sair consolidada desses momentos. É sair com uma alegria e uma certeza de que Deus está cuidando do meu dia. Uma certeza de que eu posso esperar algo de bom nesse dia acontecer. Tá, mas e se não acontecer? Mas eu fiquei o dia bem, porque eu fiquei esperando algo bom. Tem gente que está usando artifício assim, não, é melhor esperar o ruim, para você não se frustrar. E a gente vive o dia pesado, sempre esperando o pior. Porque a gente tem medo de esperar algo bom acontecer e ficar frustrado. E isso faz parte desse processo. Eu tenho falado, quem me conhece, as minhas discípulas aqui, o pessoal que está convivendo mais comigo, depois do câncer que eu enfrentei no ano passado, eu ainda estou em tratamento, né? 5 anos até a gente ter total limpeza aí do organismo. Fiz radioterapia, eu comecei um processo de busca com Deus diferente. Cada deserto que a gente passa, a gente entra num nível mais profundo de algumas experiências com Deus, se a gente quiser, né? Tem gente que se afunda no deserto e fica lá. Se você quer sair do deserto e aprender, e uma das coisas que me ensinou foram essas leituras que eu fiz, estou fazendo, e ouvi muito a Joyce Meyer. E a Joyce Meyer, ela tem essa pegada. Ela fala que enquanto a gente espera aquilo que Deus tem reservado para nós, a gente pode já ter uma atitude feliz. A gente não precisa esperar aquilo de bom acontecer para aí eu ficar feliz. E alguns, inclusive, no dia que a bênção chega, porque não se prepararam durante o caminho, quando chega nem estão preparados para receber. Nem valorizam como deveriam valorizar. Então, esse tempo que eu tenho tido com Deus, que eu quero compartilhar aqui com vocês, e não é de maneira nenhuma, diante de Deus aqui não é para me ufanar, para eu dizer que eu sou melhor, nada disso. É algo que tem acontecido comigo, é uma trajetória que eu tenho reaprendido, e eu acho até que, né, precisa uma certa, vou colocar assim, coragem para ter essa exposição, porque eu já sou pastora há tanto tempo, né, 30 anos, dizer que eu ainda estou aprendendo, às vezes parece assim, ou uma falsa humildade, ou assim, tipo, então até hoje, será que ela não sabia nada? Né? Não é isso. Vou aproveitar a oportunidade para dizer o quanto é importante essa exposição, né? Porque isso traz para nós, né? Eu coloco nós mulheres, que eu acho que os homens eles já não são tanto assim. Mas nós mulheres, a gente tem, eu acho, mais essa ânsia, né? De fazer muitas coisas e de querer a perfeição em todas elas, né? Então, a gente acaba chegando num nível de exigência para nós mesmos altíssimo, que a gente não dá conta, e aí se sente assim desse jeito, muitas vezes frustrada. E como é bom, né, que a senhora colocou, de se expor com tanto tempo já, pastora, mas eu vejo que isso é muito importante, né, para que nós possamos olhar e ver, não,
eu preciso todos os dias aprender, né? A mudar, a me dispor, a saber que não é só desse jeito, ou não preciso fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então, que bom. Para nós é muito bom poder estar ouvindo isso. Amém. E obrigada. Eu precisei ouvir, né? E a Joyce Meyer, ela tem essa pegada também, né? De se expor, de falar das dores dela, do crescimento dela, do que ela teve que aprender na trajetória. Então, assim, me ensinou muito isso e tem me ensinado. E eu estou nesse processo realmente de crescimento, de mudar a minha ótica diante das situações. E o que esse momento diante de Deus tem me trazido é justamente isso. Não quer dizer que eu deixei de fazer as coisas, mas eu troquei um ativismo por produtividade. Porque quando você faz as coisas com direção, e eu acho que era isso que Jesus queria ensinar para Marta. Marta, você não está errada em fazer, eu não estou aqui te condenando. Eu não estou dizendo, olha, você está me decepcionando de ser tão ativista. Deus não falou isso, né? Jesus não falou isso para ela. Jesus falou, a sua irmã escolheu uma única coisa e a parte mais vantajosa que não vai ser tirada dela. Por que a parte mais vantajosa? Porque quando você ouve a Deus, você separa um tempo para com calma ter essa comunhão, conversar com Ele de coração aberto, sem tantas regrinhas e performances diante de Deus, você acaba tendo uma direção para o seu dia que você faz as coisas mais realmente orientada. As suas ações, elas seguem uma orientação. Você não fica atirando para todo lado. Quem atira para todo lado vai ter que torcer para acertar o alvo. Né? Se eu saio atirando para todo lado, eu tenho que torcer que uma das minhas balas acerte o alvo. Mas se eu sei para onde eu estou apontando, com menos esforço, eu vou na direção e vou ter muito mais chances de acertar o alvo, a direção para onde eu quero chegar. O tempo de oração, né? Entrar na sala do trono, aqui, e ser abraçado pelo Pai, né? E ser abraçado pelo Pai é para você sair da sala com direção. Porque senão é uma mera satisfação que a gente dá para a nossa alma de que e que a gente às vezes até joga na cara de Deus, mas como que isso está acontecendo comigo? Se eu sou tão fiel, todo dia eu acordo, eu oro, eu leio a Bíblia. A gente até imposta a voz para falar com Deus. Como assim? E além disso, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E por que isso está acontecendo? Essas perguntas já refletem muitas vezes que a gente saiu desse momento sem ser significado corretamente, de entender que eu ainda posso viver algumas situações difíceis, mas eu entrei na sala do trono e eu tive orientação. Eu estou segura de que Deus me ouviu, que eu conversei com Ele, que os sonhos que eu tenho, foi Ele mesmo que plantou no meu coração, então vai acontecer. Eu consigo visualizar. Não é algo que eu tenho que fazer esforço, né? Eu estive aí no Mulheres Brilhantes, e eu estava falando da figueira, e eu falei, olha, você não vê nenhuma árvore fazendo força para dar fruto. Por quê? Porque se ela está ligada na árvore, o ramo está ligado na árvore, é natural o fruto ser produzido. É isso que Deus quer para nós. Essa naturalidade, que as coisas aconteçam, até o sobrenatural, que comece a ser algo que a gente vivencie com
tanta naturalidade, sinceridade de coração, com leveza, para realmente fazer a diferença na nossa vida e impactar a vida das pessoas também à nossa volta. Pode falar, Sérgio. Isso passa a ser, apóstola Adriana, mais do que ler a Bíblia, como você, né, citou, né, de ler e reler, né, mais do que uma oração, mas isso passa a ser, na verdade, um estilo de vida, né, de estar na comunhão com o Pai em todo tempo, em todo lugar. Né? Isso mesmo. Nos colocarmos nessa posição de estarmos seguros debaixo das suas asas, encontrarmos esse lugar de morada, né? E é isso mesmo. Você falou uma coisa legal aí, Sérgio. A gente tem esse tempo para orar, mas é o tempo todo conectado com Deus durante o dia, falando, né? Às vezes eu percebo algumas bolas fora que eu dou para Deus, já furei aqui, né? Acordei com uma disposição de fazer algo bom e já no primeiro desafio aqui já não fui tão bem. Recua, pede perdão, conversa com Deus, agradece, né? Coisa simples e que não precisa assim, você fazer força para agradecer, né? Não é um exercício, eu não estou falando aqui um exercício de gratidão, às vezes a gente precisa fazer para, né, alguns para sair da situação de murmurar tanto, mas é assim, agradecer. Nós plantamos aqui, né? Eu estou na casa nova e a gente comeu, a gente queria plantar aqui uma árvore, um cajueiro, né, de caju. Nós tiramos como é que fala? A castanha do caju. Eu vi um tutorial na internet como plantar. Eu plantei e disse que com 15 dias ele já ia brotar. E está brotando aqui um monte de mudinha. Depois de 45 dias é que a gente pode plantar realmente no terreno, né? E a gente está tão feliz, é uma coisa simples. Mas é tão gostoso você ver que você plantou e deu certo, porque tem gente que fala assim, não sei, toda vez que eu vou plantar uma coisa, parece que a minha mão não é boa para plantar e morre, né? E é uma delícia ver que a gente plantou uma semente, está germinando, já está uma árvorezinha desse tamanho, tem 15 dias, com 45 dias ela fica mais ou menos desse tamanho, e ela pode já ir para o terreno onde ela vai ficar. E é uma coisa que a gente às vezes vai ali, olha, é legal ver o desenvolvimento que estava na terra, aí começou a abrir a casca dela, saiu uma coisa, né, verde primeiro, e aí depois virou uma árvorezinha, e a gente vê a evolução disso, e a gente já sonhar com a árvore plantada no quintal para dar o caju e também dar a sombra, e aqui a gente precisa de muita sombra por causa do calor, é um motivo de alegria. Às vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer para a gente falar assim, não, agora é um milagre que vale a pena a gente agradecer a Deus. Se você não tivesse olhar para as coisas simples da vida e agradecer por essas coisas, se não conseguir confiar no pouco, não vai conseguir também agradecer e valorizar o muito, né? Então, eu queria deixar esse recado. Eu já falei pra caramba, acho que está terminando o meu tempo, né? E eu não sei como é que vocês aqui, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, mas eu queria deixar esse recado porque é algo que tem feito sentido na minha vida. Eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Eu espero ter conseguido partilhar o que eu estou vivendo hoje e que tem me feito tão bem e ter uma nova perspectiva diante da vida. Todos os dias confessando, Deus, eu espero algo bom acontecer comigo hoje. E mesmo que não aconteça, só de ter a expectativa, já foi bom ter passado o dia com uma expectativa positiva, gostosa, de que algo bom Deus vai fazer. E Adriana, e quando ele vai fazer? Não sei, mas o fato de eu estar viva, de eu estar aqui com saúde, de estar vencendo os meus desafios, e quando esse algo bom acontecer, né, que eu já estou aqui debaixo do meu milagre, a casa que eu ganhei, e outras coisas que eu sei que eu vou viver, né? Agora a gente está aqui pedindo o milagre dos móveis.
Quando isso acontecer, até que aconteça, eu já estou feliz com o que eu estou vivendo. Ó, o apóstolo Wagner foi lá buscar a mudinha. Olha aí. Olha só! Não é bonito? Dá para ver aqui, ó. Aqui é a castanha, que saiu a casca e ficou com o bolo verde, e dela sai o caule do cajueiro. Muito então legal. Vai ter caju. Eu acho que dá caju depois de 2 anos de plantada, 2 ou 3 anos. Dá um tempo. Né? Mas Imagina, olha só. Hoje a sua alegria hoje em ver, né, a planta já nesse tamanho, imagina quando essa planta, essa semente que vocês plantaram, ela começar a produzir frutos com muito mais sementes. Eu amo caju! Amo, E né? da mesma forma, a palavra que você está semeando hoje na live Sala do Trono, no nosso coração, com certeza, isso irá produzir também muitos frutos. Talvez você não veja. Gostei da pegada aí! Talvez você não veja, né, não consiga ver com os olhos físicos, né, o fruto, mas aquilo que você está plantando hoje, com certeza, vai gerar muitas sementes e muitos frutos virão dessas sementes também, com certeza. Amém. Com certeza. Não temos dúvida, porque numa live exatamente de oração, né? Aí, quantas pessoas às vezes chegam na live durante a semana, puxa vida, né? Eu não consegui orar essa semana, eu não consegui tirar esse tempo. E às vezes se torna exatamente isso, uma cobrança, um fardo. E porque não conseguiu fazer uma hora que queria, ou às vezes meia hora, ou, né? Fica aquele peso e não flui. Parece que acaba não acontecendo pelo desespero de querer fazer e às vezes não dá certo, né? Hoje até eu estava falando, né, com a minha filha, ela disse, ai mãe, eu tenho dificuldade. Eu inicio a semana e digo, não, essa semana eu vou fazer o meu devocional. E aí ela é toda perfeccionista, ela pega um caderno, ela quer anotar, ela quer ler tanto possível. E eu disse, mas minha filha, se tu lê um versículo, pronto, já resolveu o teu problema, né? Não é foi uma coisa que a Joyce Meyer falou que fez todo sentido para mim. Ela disse que quando ela chegava assim, muito culpada diante de Deus, querendo ler a Bíblia para, né, tipo, cultivar essa comunhão, mas aquela coisa meio legalista ainda. Um dia ela disse que Deus disse para ela assim, Joyce, você não precisa ler a Bíblia para mim, eu já conheço, inclusive fui eu que escrevi. Ela é o máximo. Então, assim, eu ri disso e falei, cara, é isso que a gente faz. A gente parece que a gente lê a Bíblia para Deus. Olha, eu estou aqui lendo para o Senhor, né? Não é. É justamente esse peso que Deus me tirou. E foi através da vida da Joyce Meyer, do livro dela, além do livro da Jeane Guyon, eu li O Poder da Oração Simples, da Joyce Meyer, que ela vai mostrando que a gente não precisa ficar nessa cobrança. Tem que ser algo gostoso. Vai lá, consegue 5 minutinhos. É o que você dá conta hoje? Faz esses 5 minutos, porque você vai começar a crescer. A gente despreza. Tem um texto na Bíblia, que lá em Jó, que diz assim, não despreze os seus pequenos começos. Né? Às vezes a gente vai ter que começar com 5 minutos. Eu comecei insistindo e achando que Deus não queria falar comigo. Até eu encontrar esse momento diante dele, foi muita insistência. E não foi porque ele estava me desprezando, é porque eu estava me cobrando demais. E eu não conseguia relaxar e desfrutar. Minha mente ficava divagando. Acho que não está bom ainda. Será que Deus me ouviu? Eu acho que eu não vou conseguir a bênção, porque eu não estou conseguindo. Talvez eu tenha que pegar o livro da Valnice Milhomes, orando a palavra, e fazer aquela oração e não sei o quê. Está tudo certo, não está errado fazer isso.
ajuda. Mas mais do que isso, Deus quer que você tenha comunhão com Ele. E isso é espontaneidade. Cada vez mais eu amo a Deus, porque Ele está deixando eu ser quem eu sou. E ser quem a gente não é ser bocuda, fazer coisas, né, ridículas, não é isso não. Mas é ter essa espontaneidade, essa sinceridade, chegar diante dele, diante das pessoas sem máscara. Isso é libertador, gente. Né? E é isso que Deus quer para nós. Então, se tem uma coisa que essa live eu queria que ficasse gravado no coração de quem está aqui hoje, Deus te aceita do jeito que você está, como você é, Ele vai gerar transformação em você. Comece com o que você consegue e Ele vai te ajudar a crescer nisso. Porque é pelo Espírito dele que essas coisas são feitas. Né? Então, deixa fluir, não se cobra tanto, sai do perfeccionismo. Isso é o diabo usando a nossa mente para nos acusar, os legalismos, as receitas prontas. Deus não tem, Ele é uma pessoa. Quando você chega para conversar com uma pessoa, em comunhão, que você vai ter um relacionamento com uma pessoa, você não chega assim, oi, tudo bem? Olha, o que nós vamos conversar hoje? Pois é, eu trouxe essa lista para a gente. Não, você conversa. Por que com Deus é diferente? Esse Deus próximo. E tem uma receita na Bíblia, que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e contrito. Então, se tem isso, se tem sinceridade, atraiu Deus para perto. O resto, Ele vai te conduzir. Amém? Falei para você. Glória a Deus. Eu deixo com vocês agora. Querida, feliz por poder estar lhe ouvindo, por ouvir essa palavra. Essa palavra enche o nosso coração de alegria, né? E você falou em pequenos começos, né? E aí, quando você falou isso, eu lembrei, né? Quando nós começamos a live Sala do Trono, há 3 anos atrás, né? A gente começou por era algo assim emergencial. Foi no auge da pandemia. Eu lembro que Manaus estava sofrendo muito, né? Um problema de falta de oxigênio, muita gente morrendo. E Deus nos levantou ali como intercessores, como em uma live de oração, podermos estar aqui orando por pessoas durante aquele período, porque a live era, na verdade, por um período pequeno. E agora, dia 11, né, de outubro, a gente vai estar fechando, de setembro, melhor dizendo, 3 anos de live Sala do Trono. Por quê? Porque nós, no transcorrer da caminhada, a gente viu o quanto a gente estava sendo bênção na vida das pessoas através da live, levando pessoas, né, a estarem conectadas com Deus, a estarem recebendo uma palavra, uma breve meditação, né, recebendo algum tipo de oração dentro das suas dificuldades, das suas necessidades. E hoje a gente tem um povo fiel, não é um número grande de pessoas, né, que nos acompanham, mas a gente tem ali em torno de 20, 22, 25 pessoas que estão conectados conosco. Hoje a gente viu aqui, eu percebi ali até 46 pessoas, mas a gente entende que por trás dessas 46 conexões, existem mais pessoas, porque famílias estão acompanhando. E essas pessoas estão sendo abençoadas, né? Através da nossa oração, através da palavra que meditamos. A palavra que você trouxe hoje encheu o nosso coração, com certeza. Eu vi alguns comentários das pessoas, né? Fazendo aí o quanto você tem sido bênção na vida delas, né? E que você possa continuar derramando sobre as nossas vidas, apóstola Adriana, apóstolo Wagner, devia estar aí ao seu lado, aí, ou próximo aí, porque ele foi trazer a planta, né? Dá um abraço a ele, amamos muito vocês. Foi muito especial ele foi lá para o quintal ver as plantinhas. Mas ele está ouvindo. Ó, você quer falar vai entrar aqui, ó, ele vai se meter na nossa live. Mas que prazer. Aí, mas deixa eu aqui também.
Coisa Beijo, linda. queridos. Bom revê-los. Amamos vocês, viu? Tremendamente, no nome de Jesus. Nós já vamos deixar aqui engatilhado. Nós vamos lhe fazer um convite ao vivo para fazer uma live com nós aqui na Sala do Trono também. A joia. Beleza? Combina aí, será um prazer. Tá Oh, bom? que coisa boa. Amamos vocês. Um abraço. Um abraço, queridão. Deus abençoe. Que prazer, né? A gente falou pro nosso pessoal que está sempre aí conosco, né? Que a live estava de aniversário, mas eles é que estariam ganhando presente, né? E nós selecionamos aqui para eles uns presentes, né? E a senhora é um desses presentes. Então, queridos, que você possa ter, né? Aproveitado essa palavra. A gente viu muitos comentários aqui, né? Do pessoal bebendo. Então, entretido aqui que eu não acompanhei. E que alegria, para nós foi um imenso prazer tê-la conosco, é sempre muito bom lhe ouvir. Nós amamos e tem um público aí que ama lhe ouvir também. E como é bom a gente poder, né, beber dessa água que vem pura, né, e mata a nossa sede cada dia mais. E com certeza em tempos diferenciados, né, porque o Senhor leva-nos a viver tempos diferentes, né, e a cada tempo a gente precisa aprender o que fazer naquele tempo. E como a senhora colocou, né, esse aprendizado desse tempo, eu acredito que muitas pessoas hoje entenderam isso e vai ser uma mudança de vida. Amém. Muito obrigada. Amém. Antes da senhora orar, encerrando aí, nos abençoando, a gente só quer lembrar aqui, né, da ação social, vou lembrar né? aqui, o pessoal, amanhã a gente vai ter ali na igreja, das 9 às 12, uma coleta de alimentos, roupas, né? Está sendo divulgado aí nas redes sociais, para que você possa, que quiser fazer a doação, o pessoal da ação social vai estar ali recebendo, para poder estar abençoando. A gente teve muitas pessoas muito prejudicadas aqui no sul, devido às chuvas, né? E a gente está postando aí no Instagram da igreja. Os pastores, ela deu ali até o link, o Sesimbra, eles tiveram a igreja deles bem identificada lá, então o pessoal que quiser contribuir, né, com valores, pessoal, a gente está divulgando aí nas redes, aí tem ali o Pix para ser feito depósito, então que a gente possa estar se movendo como igreja nesse tempo e abençoando as pessoas. Então, você já sabe, você quer fazer essa doação, passa lá na igreja amanhã, e você que quer fazer a doação lá para os pastores, a gente está divulgando aí no Instagram da igreja o Pix para poder estar abençoando lá a igreja. Amém? É isso. E lembrando o pessoal aí que na semana que vem nós vamos ter aqui a presença da apóstola Simone Cardoso. Eu vi que ela entrou aí, ela está nos acompanhando aí também. Ela que vai estar conosco na semana que vem. Tá bom, querido. Obrigado mais uma vez. Vamos receber a sua oração. Amém. Amém. Antes de orar, segunda-feira, a partir de segunda-feira, no meu canal no YouTube, às 7 da manhã, horário de Brasília, eu vou ter, quem viu lá o meu canal, Eleve a Sua Vida. Eu vou compartilhar justamente trechos da Bíblia, com experiências, de forma bem descontraída, como eu fazia as minhas lives, brincando com a Loura Jéssica. Então, dá uns 15 minutinhos, né? Junto, de segunda a sexta, 7 da manhã, no meu canal no YouTube, eu vou estar falando sobre Eleve a Sua Vida. E a gente vai estar trazendo justamente essas meditações em cima de experiências que eu tive na palavra de Deus, de coisas que Deus tem falado no meu coração, de direções aonde eu creio que vai abençoar muitas vidas. Então, se prepare já para segunda-feira, no meu canal no YouTube, 7 da manhã, horário de Brasília, Eleve a Sua Vida. Tá bom? Amém. Vamos orar então? Amém. Vamos orar. Pai, que delícia esse tempo com o Senhor. Falar das maravilhas que o Senhor faz na vida de todo aquele que te busca.
Quero te agradecer por esse casal, o Sérgio e a Simone, pela Igreja Caminho Santo, por essa live na Sala do Trono, aonde tantas vidas podem ser abençoadas, que começou num momento tão difícil da pandemia e que edificou tantas pessoas. Que o Senhor continue usando esse casal, esse espaço, as mídias sociais, para fazer com que essa mensagem chegue aonde muitas pessoas talvez não teriam acesso, mas é uma ferramenta poderosa de divulgação do teu amor, da tua palavra. Obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus presente, um Deus de perto e não de longe, um Deus que se aproxima daqueles que se quebrantam diante do Senhor. Que a sinceridade do nosso coração, de cada um que entrou aqui, atrai a tua presença. Se tinha alguém que estava desanimado, sem conseguir ter esse tempo com o Senhor, que o Senhor se revele na vida de cada um que tem te buscado, para que conheçam Deus realmente, que gosta de ter relacionamento, que quer abençoar, que tem planos de paz e não de mal, para dar o futuro que nós desejamos. Eu quero abençoar cada um que entrou nessa live, declarar o teu amor, os teus cuidados, a tua bênção sobre cada um e declarar que tu és um Deus que vai fazer além do que pedimos ou pensamos. Obrigado pela leveza que o Senhor traz na nossa vida, pela libertação, pela cura e pela possibilidade de superarmos os nossos desafios no Senhor. Alegra o nosso coração todos os dias, é o que nós te pedimos, e que através da nossa vida o Senhor seja sempre honrado. Nós te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, querido. Obrigada pelo convite, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado a você por ter nos atendido. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Obrigada. Já fizemos o gancho aí com o apóstolo Wagner. Uma hora aí a gente vai acertar. Pode entrar em contato que ele vai fazer sim essa live. Amém. Obrigado, querida. Deus abençoe. Viu? Amém. Obrigada por ter nos atendido. Beijo, Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, nos acompanhando nessa live. Que o Senhor possa ter abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Me ensinou bastante. Eu já estou menos agitada, vou ficar menos ainda. Amém! Aqui para nós já vai ser, não, já é meia-noite, né? Aí ainda é 11 horas da noite, né? 23 horas aí. Deus abençoe, querido. Abração. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.